Oi pessoal, eu sou o Bruno Brandão da empresa CAD, especialista em tecnologia, e hoje é o primeiro vídeo do novo projeto, que é o Titio Bruno Explica. Apesar do nome divertido, a ideia aqui é passar um conteúdo confiável técnico. Eu não aguento mais ver um monte de groselha, um monte de bobajada, de pessoal falando na internet sobre máquina, como consertar máquina, etc. Então eu vou pegar alguns tópicos principais e tentar explicar para vocês terem uma fonte realmente confiável de informação técnica. E esse primeiro vídeo eu vou falar desse carinha aqui, o dumper, tá? Dumper é a coisa que mais eu faço passar raiva quando eu vejo o pessoal falando na internet. E eu vou explicar para vocês por quê. Em primeiro lugar, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para que realmente serve um dumper. Se você não entender para que serve um dumper, você jamais vai entender por que precisa trocar e quando precisa trocar, ok? E quais são os erros inerentes a ele quando tem problema, tá? Um dumper ele tem a função principal de amortecimento da tinta e contenção da tinta. O que isso significa, Bruno? Em primeiro lugar, quando a máquina está imprimindo, o carro vai para um lado e para o outro, você tem a mangueira de tinta que leva a tinta até o dumper e vai até o reservatório de tinta. Quando ela fica andando para um lado e para o outro, a tinta ela chacoalha, ela espreme dentro da mangueira, porque a mangueira faz curva e tudo mais. Então, se esse fluxo de pressão de tinta oscilação dessa pressão de tinta chegar até a cabeça vai falhar. Então a primeira coisa que um dumper faz é amortecer esse fluxo de tinta. Ou seja, a tinta que realmente entra dentro da cabeça não vai sofrer essa oscilação de pressão que vem da linha de tinta. A segunda e importantíssima função do dumper é impedir que a tinta escorra por baixo da cabeça. Ou seja, você tem a ação da gravidade da tinta. Se o reservatório de tinta for acima da máquina, essa gravidade ela é muito forte. Então, se você não tiver o dumper, a tinta vai simplesmente escorrer por baixo da cabeça. Então, uma das principais, se não a principal função do dumper é impedir que a tinta escorra pela cabeça, ok? E a terceira função da tinta é a filtragem, que ele tem um pequeno filtro aqui para filtrar a tinta. Não é a principal função, mas tem um filtrozinho para reter uma impureza muito grande que passe para evitar de passar para a cabeça, e a remoção de gases. O dumper consegue remover pequenas bolhas de ar que venham da linha de tinta. Existem dois tipos principais do dumper, que é esse modelo e esse quadradinho aqui, como vocês estão vendo, tá? Esses dumper parecem ter a mesma função e a princípio eles têm, só que esse dumper tem uma função adicional, que eles chamam de dumper valvulado. Ele suporta uma pressão de tinta muito maior sobre ele do que este dumper, tá? O que isso quer dizer? Que as máquinas que utilizam o reservatório acima da cabeça de impressão necessariamente devem usar esse dumper, porque já que a pressão da gravidade vai ser maior, esse dumper vai segurar mais essa pressão. É muito comum, o pessoal chamava muito do dumper da Mimac, etc., porque a Mimac é uma arquitetura que normalmente coloca a tinta dela acima do equipamento, ou seja, em cima da máquina, em cima da cabeça, tá? A maioria dos equipamentos que usa o reservatório de tinta abaixo da cabeça utiliza esse dumper, que faz o fluxo ficar mais liso, mais contínuo quando é a tinta abaixo da cabeça, tá bom? Como você pode ver aqui, nós temos dois dumpers idênticos, tá? Só que um é preto e outro é transparente. Normalmente os dumpers são transparentes porque você consegue ver a tinta dentro dele. Fica mais fácil verificar se ele está abastecido ou não. Já o preto, ele tem uma função específica para as máquinas UVs. A tinta UV ela não pode pegar luminosidade, não pode pegar nenhum tipo de luminosidade. Por isso, o dumper é preto, para impedir que qualquer luz entre em contato com a tinta. Infelizmente, isso leva a uma desvantagem que você não vê se o dumper está cheio, está vazio, mas é necessário devido à tecnologia da tinta UV. Então, pessoal, vamos agora para a parte que interessa, que são os mitos, as lendas e os erros que as pessoas mais cometem em relação ao dumper. Todo mundo sabe que uma cabeça de impressão custa muito dinheiro.
E quando ela estraga, as pessoas têm uma extrema dificuldade em aceitar que ela estragou, obviamente porque ela é muito cara. Então, isso leva as pessoas constantemente ficarem trocando dumper de forma aleatória, sem sentido, sem nexo, tá? Então, vamos começar. Como você vai saber se o seu dumper está com defeito? É bem simples. O primeiro passo é essa borrachinha aqui embaixo e essa peça aqui de baixo, verificar se está íntegra e se está conectando bem no espeto da cabeça, tá? E o segundo passo, se você tirou o dumper da cabeça e ele ficou escorrendo, ele está com defeito. O dumper ele tem que conseguir segurar a tinta mesmo desconectado da cabeça, tá? Então, basicamente, para você saber se o dumper está com defeito, é isso. Se tirou ele, ficou escorrendo sem parar a tinta, ele está com defeito. Se não, e aqui embaixo as borrachinhas estão íntegras, dificilmente ele vai estar com defeito. O que eu vejo de gente, a cabeça está falhando, está isso, aí vai lá, troca todos os dumper. Vai continuar falhando, porque esse dificilmente vai ser o problema do dumper. E aí os técnicos adoram chegar num cliente para fazer uma manutenção preventiva e sair trocando dumper, porque dumper não é muito caro, o cara vai lá, arranca um dinheiro de você e não tem problema nenhum no dumper. Dumper bem cuidado, principalmente de máquina solvente e sublimação, da UV já é um pouco diferente, mas dificilmente ele vai estragar em menos de 2 anos, entendeu? É muito raro isso acontecer. Tem máquina aí com 5 anos que você está com o mesmo dumper e continua seguindo, tá? Então tome muito cuidado com essas lendas. Troca dumper que vai resolver, o canal está falhando, está sumindo, tá não sei. Dificilmente vai resolver, dificilmente vai resolver. Tirou o dumper, não pinga a tinta e a mangueira continua abastecida de tinta, dificilmente vai ser problema do dumper. Tá bom, pessoal? Um problema muito costumeiramente atribuído a dumper é quando você está imprimindo uma cor chapada e a tinta começa a sumir. Imprime, a tinta começa a sumir. Dificilmente isso é problema do dumper. Dificilmente. Normalmente o que acontece é um acúmulo de pigmento dentro do canal da cabeça. E para tirar esse acúmulo de pigmento é bem complexo. Isso é história para outro vídeo. Se você quiser ter certeza absoluta, etc., você pode trocar um dumper de uma cor pelo outro. Se o acúmulo de pigmento for dentro da cabeça, vai permanecer no mesmo canal o defeito. Normalmente, quando um dumper dá defeito? Geralmente ele dá defeito quando o usuário cisma que o problema da máquina é o dumper e fica conectando e desconectando ele, conectando e desconectando. Com o tempo essa borrachinha larga, ou essa parte de baixo que segura a borrachinha quebra, e você estraga o dumper. Tá? Se você está lá com a máquina há 6 meses, 1 ano funcionando, o dumper está preso bonitinho, a chance dele tá dando defeito é de menos de 1%. Só que o pessoal adora trocar dumper, como eu falei, porque ele é barato e não acredita que o defeito está na cabeça. No final vai trocar a cabeça e ainda vai gastar o dumper à toa. Outra lenda é o dumper de tamanhos diferentes. Tem dumper que é grandão, tem dumper que é menorzinho. As pessoas acreditam que o fato dele ser maior ou menor vai influenciar na capacidade dele abastecer de tinta a cabeça, o que não faz o menor sentido. O dumper não é reservatório de tinta. Dumper é um amortecedor de tinta e um regulador de pressão. Se a tinta não está chegando na cabeça, não é culpa do dumper, é culpa da pressão de todo o sistema de tinta. Ou seja, faz muito mais lógica você mexer na altura do reservatório de tinta que abastece o dumper do que você comprar um dumper grande, pequeno e essas coisas. Não vai fazer diferença nenhuma. Outro ponto interessante é no caso da cabeça i3200. A cabeça i3200 ela tem uma arquitetura interna que passa tinta bem diferente da DX5, DX7 e da XP600. Então, um dumper que funciona muito bem na cabeça DX5, DX7, XP600, ele pode simplesmente não funcionar adequadamente na cabeça i3200. Então, na hora que você for comprar dumper para a cabeça i3200, é importante ter ciência que tem que ser um dumper adequado para esse modelo de cabeça, ok? Senão ela vai ficar escorrendo por baixo. Pessoal, no caso específico da cabeça XP600, vocês têm que entender e aceitar que é uma cabeça muito barata e de baixo custo.
É muito comum a cabeça XP600, depois de 6 meses, 8 meses, ela queimar inteiro um canal. E as pessoas quererem atribuir a esse defeito da cabeça o damper. Se você olhar na cabeça, tiver com tinta direitinho no damper, você der um clean, estiver puxando tinta e um canal certinho, não sair nenhum nozzle, não adianta ficar perdendo tempo trocando damper, gente. Aceita que a cabeça é barata, compra uma nova e troca. Tá? A cabeça XP600 ela tem essa característica e é por causa disso que ela custa muito barato. Chegou na final da vida útil, estragou um canal, troca a cabeça. Se quiser ficar trocando damper com a esperança da cabeça voltar, você só vai gastar 2 vezes. Vai gastar o dinheiro do damper mais o dinheiro da cabeça. Também tem aquela lenda, a cabeça XP600 queimou um canal, aí o pessoal, não, troca o damper e o cabo flat. Vai perder o dinheiro do damper e do cabo flat, porque o problema vai estar na cabeça. É importante, eu não quero ser chato, nem portador de notícias ruins, mas é a característica da cabeça. Tá? E é por isso que ela é tão barata. E funciona muito bem, só que a vida útil dela não costuma passar de 6 meses a 1 ano. Dificilmente chega a 1 ano. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu tenho aí para damper, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre cabo flat, outras coisas dos equipamentos, mas esse aí é o nosso primeiro capítulo desse novo projeto aí do Titio Bruno Explica, tá bom? Um abraço, pessoal.